O Thiago, já que a gente vai falar de empreendedorismo hoje, e o planejamento no empreendedorismo, principalmente, o Thiago, antes de eu puxar ele para o Wish Planner, que a gente se dedicar 100% ao Wish Planner, o Thiago é formado em administração e ele era consultor de negócios, né? Isso. Então eu vou aproveitar e falar um pouquinho, né? Enquanto tá o pessoal chegando, antes de a gente falar do tema, né? Se apresentar, né? Nesse sentido, a gente está empreendendo no Wish Planner, vai completar 3 anos em fevereiro. Então, assim, vocês já aguardem que terão muitas novidades bacanas aí nesses 3 anos. A gente sempre gosta de fazer coisas novas, mas acho que esse terceiro ano vai ser muito especial pra gente. Porque é um ano que a gente realmente está se consolidando, vivendo do Wish Planner, e pra gente é um motivo de muita felicidade isso, é um marco mesmo na nossa vida, né? E eu e a Dani, a gente, além de sócio do Wish Planner, é sócio da vida também, né? E a gente já empreende há um tempo, né? Que a gente tenta fazer muita coisa junto, né? Que a gente sempre está trocando ideias e é normal trocar essa ideia com quem está mais próximo da gente e a gente tem muita afinidade junto dos trabalhos também. E é legal assim, a gente falar, né, que a gente teve muitas tentativas antes de entrar com o Wish Planner, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar um pouco frustradas se a primeira tentativa não deu certo e assim é normal, gente. É muito difícil a gente realmente acertar no primeiro negócio, na primeira ideia, né? E já der 100% certo, né? Não é um caso fácil, simples assim, de achar isso, né? A gente já tentou fazer, acho que o primeiro foi o Gata Canjica, né? Sim. Que a gente fez era bolsas que a gente fazia com costuradas à mão também, desde o começo a gente tinha reciclando tecidos de guarda-chuva, porque a ideia era ser um empreendimento ecológico mesmo, né? Para ajudar no meio ambiente. Mas é interessante isso, porque para dar certo, e deu certo por um bom tempo, o Gata Canjica, a gente desistiu por outros motivos da vida, outros caminhos mesmo, mas estava dando super certo. Para dar certo é importante você realmente pensar no propósito, né? E a gente vai falar melhor sobre isso dentro desse planejamento, porque você tem que saber aquele propósito bem grande para você, de coração, e também para os outros, né? Porque quem empreende para ajudar as pessoas, né? Então tem que saber esse propósito de ajudar no quê, né? Tá fazendo o quê? Agregando o quê na vida das pessoas e no mundo. Exatamente. E agora então acho que a gente já pode aproveitar para entrar, né, no nosso assunto. Já tem bastante gente aí, 25 pessoas. Sim. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Então a gente vai falar sobre como planejar o seu empreendimento, fazer o planejamento do seu empreendimento para esse novo ano. Utilizando o método Agora, que é um método que a gente criou. Então apresenta mais o método Agora primeiro para as pessoas. Vamos ver se o pessoal tá acordado aí, né? Se a gente saber se a gente pode iniciar ou não. Cadê os coraçõezinhos na telinha ali, ó? Enche de coraçãozinho que a gente já sabe que a gente pode começar mesmo. Vem coraçãozinho. Eu fico muito empolgado com o coração. Tem sempre um delayzinho, né? Então vamos... Cadê? Vamos ver se o pessoal tá acordado aí mesmo. Vamos esperar os coraçõezinhos e a gente começa. Lá. Agora você... Legal. Então, gente, a gente vai começar a falar do nosso tema principal da nossa live, né? Como a gente falou, né? No começo aqui a gente estava falando um pouquinho das tentativas que a gente teve, né? De empreender, foi o Gata Canjica. A gente tem também o Veg Por Aí, que era um perfil pessoal que a gente utilizava para divulgar as viagens. A gente também tentou colocar uma coisa de empreendimento nele. E teve uma agitação social também, que esse não saiu muito do papel. E por último, surgiu o Wish Planner, que eu acho que é assim... Olha lá, a mulher falou, Brasília mandou alô. Legal. E é interessante isso, né? Porque todos esses empreendimentos que tiveram no passado ajudaram, e tem um pouquinho deles no Wish Planner também, né? Então, o que eu falei no começo, né? Não fiquem frustrados se a primeira ideia não deu certo, porque ela com certeza vai ajudar e amadurecer a você surgir algo com mais concreto, né? E uma coisa que a Dani falou, né? Que é a importância de ter o autoconhecimento. Então esse é o primeiro passo, né, do Metodologia Agora, que a gente também pode aplicar no nosso negócio, né? Então o A seria o de autoconhecimento. Aqui no seu negócio é importante a gente pensar em qual o propósito do seu negócio, né? Quantas vezes a gente
sai fazendo porque a gente tem uma ideia e acha que é muito boa, mas a gente não se preocupa em realmente aplicar o propósito daquilo na vida das outras pessoas, né? Porque empreender é isso, né? A gente está só servindo os nossos clientes, né? A gente serve com o maior prazer, né? Então, para a gente servir para outras pessoas, a gente tem que ter bem claro qual que é o nosso propósito do negócio, né? E às vezes a ideia de um empreendimento parte de necessidades suas mesmo, que você vê que muitas outras pessoas precisam também. A Wish Planner, por exemplo, ela nasceu quando eu passei por um período deixando os meus projetos de lado, mudando muito, e eu descobri, fui pedir ajuda e descobri que eu estava com transtorno de ansiedade. Comecei o tratamento, e quando eu fui melhorando com o tratamento com os profissionais, né, a médica, eu fui percebendo que eu tinha que voltar à minha rotina, eu precisava voltar a ter sonhos, a colocar as coisas pra frente, né? Continuar realizando as coisas que eu achava importantes pra minha vida, porque eu tinha perdido o foco de tudo. Quem tem ansiedade sabe que assim, a cabeça fica a mil, a gente não consegue organizar os pensamentos direito e daí dá uma pane, né, mesmo. Então, pesquisando, eu descobri sobre alguns métodos para se organizar melhor. E o Thiago, como trabalhava já com planejamento, ajudando empresas a se planejar e a conseguir alcançar as metas das empresas, sempre com essa coisa da organização e da metodologia, né, usando metodologias, tá ficando sem foco, né? Aí voltou. Eu pedi ajuda para ele também, a gente trouxe essa coisa do planejamento de empresas, que sempre usou muitas ferramentas, sempre foi muito visual também, e muito dinâmico, e a gente fez a releitura para o planejamento pessoal e deu super certo, né? Sim. E daí a gente pensou, a gente precisa compartilhar isso com mais pessoas, né? Daí surgiu o Wish Planner, é uma coisa assim simples, de coisas que foram acontecendo no nosso caminho, e que às vezes dá aquele estalo mesmo, né? De que, nossa, isso daqui é algo que me ajudou muito, então vale a pena eu me dedicar mais e compartilhar com as pessoas. E uma forma que a gente tem assim, prática, né, de conseguir identificar mais a questão do propósito da sua empresa, que a gente usa muito, inclusive tem no nosso plano de empreendedorismo, é o Golden Circle, né? Para quem não ouviu falar, essa é uma metodologia que foi criada por um Simon Sinek, se não me engano, acho que é o sobrenome dele. Vale a pena até buscar o vídeo dele no YouTube. Eu mando para todo mundo que fala de empreendimento, inclusive para quem recebe, né, para quem compra o plano de empreendedorismo, ele recebe essa dica do Simon Sinek, né, o vídeo que a gente manda direto. Basicamente, ele fala o seguinte, né, que na hora da gente vender um produto, normalmente a gente começa a vender o atributo, né, tipo assim, o que você vende? Eu vendo planner. Mas a gente vende muito mais do que planner, né? Planner é a última camada que a gente deveria fazer quando está oferecendo o seu produto ou serviço para o seu cliente, né? Você tem que vender realmente o que você está trazendo de diferencial na vida dele, né? O que você está trazendo de transformação na vida do seu cliente. Então, quando você encontra o seu propósito, fica mais fácil de você conseguir realmente divulgar o seu diferencial, né? Porque hoje em dia, né, vou dar o próprio exemplo do nosso negócio, né? Planner, tem várias empresas que fazem planner, né? Mas o que entrega o diferencial que a gente se propõe, aí é só nós, é só a gente, né? É o nosso propósito. O propósito ninguém pode copiar, né? É a vivência da sua experiência de vida, ou como a Dani falou, da história dela, né? Que torna o Wish Planner especial, né? E assim como outras empresas que fazem planner também, outras empresas que fazem qualquer tipo de produto ou serviço. Pro empreendedor, o importante é ele realmente buscar a sua essência, assim como a gente fala de planejamento pessoal, por isso que o método agora se encaixa perfeitamente nos dois, no pessoal e no de negócio, de empreendedorismo. Você sabendo a sua essência, você vai saber o que entregar de diferencial e principalmente não ser um diferencial do tipo marketing, né? Ser algo que realmente você está fazendo não só de coração, mas também de forma verdadeira. E é aquele verdadeiro que vai trazer resultado pro cliente, né? E aí uma pergunta básica que vocês podem fazer para tentar identificar o propósito de vocês, né? É simplesmente se perguntar, né? Por que o seu negócio ou o seu empreendimento existe, né? Por que você realmente criou essa ideia, né? Provavelmente foi para solucionar ou ajudar a vida de outras pessoas ou a sua, né? Então tenta responder essa pergunta, porque ela vai conseguir identificar melhor qual que é o propósito do seu negócio. E aí dentro dessa parte ainda que a gente está falando aqui do autoconhecimento, tem uma outra análise que é muito importante também,
que é conhecida como análise SWOT, ou em português análise fofa, né, que fica até mais bonitinho. Mas basicamente a análise SWOT é para a gente conseguir identificar, né, quais que são os pontos fortes, os pontos fracos da sua empresa, quais que são as oportunidades e as ameaças. Eu vou mostrar aqui, eu sei que vai aparecer invertido na telinha, mas é só para a gente ter uma ideia que aqui a gente transformou. Deixa eu ver se... A análise SWOT a gente transformou nesse círculo, porque o pessoal está bem familiarizado, né, com a questão da roda da vida, né? Então, nada mais é do que uma análise que você faz aqui para ter um autoconhecimento da sua empresa, vendo aqui de acordo com as áreas que tem na empresa, né? Então, como que você se avalia, por exemplo, em relação às finanças, a parte de operações, a parte do marketing. Então, dá um olhar para dentro, né? O que realmente é de diferencial da sua empresa e o que está fraco nesse momento que você precisa melhorar, né? Então, dentro do A, fazer esse tipo de análise, né? Olhando para dentro e vendo para fora o que está de bom surgindo ou o que está surgindo de ameaça, também ajuda no autoconhecimento nesse primeiro passo do método agora, na empresa. É interessante que esse SWOT, ele divide em áreas, né? Quando a gente divide em áreas que são menores, né? Porque às vezes você pensa assim, quais são as suas fraquezas ou as suas forças da empresa? Pensar no geral. Fica difícil, né? Fica difícil. É muito importante ir colocando em áreas menores, né? Mais específicas. Quanto mais específico, mais você vai conseguir identificar, né? E esse pensamento do específico ele vai ajudar até no próximo passo. Né? Então, primeiro a gente falou aqui do autoconhecimento, né? E aí, para quem já conhece o método agora, né? O próximo é o G, que é o de garimpo, né? Então, é realmente a gente conseguir focar no que importa na nossa empresa, né? Então, como a Dani falou, né? Assim, se a gente tentar ver sempre a visão maior, a gente acaba se perdendo e acaba esquecendo, às vezes, alguma área ou outra que é mais importante, né? Então, nessa fase do garimpo, é interessante a gente listar quais que são os objetivos mais importantes para o nosso negócio, né? Então, assim, tenta pensar, abrir a cabeça mesmo, né? Eu gosto de, normalmente, criar objetivos para pelo menos quatro grandes áreas. A gente não está falando da área específica ainda, mas de grandes áreas da empresa, né? Que é assim, pensar em um objetivo financeiro. Então, dentro do objetivo financeiro pode ser, sei lá, quanto que você quer lucrar ou quanto que você quer ter de vendas, né? Então, esse é o grande objetivo que você vai ter para o ano, né? Tenta elaborar um grande objetivo. A gente não está falando das metas ainda, é só o objetivo mesmo. O segundo seria a questão de clientes, né? Então é importante, né? Para a gente conseguir, sei lá, ter um lucro X, a gente precisa também ter os clientes, né? Então o que você quer fazer com esses clientes? Quer que eles estejam satisfeitos, né? Não sei, você quer ajudar a realizar o sonho dos clientes, né? Então, tentar pensar em algum objetivo do cliente, principalmente focado na questão da satisfação, que é isso que vai fazer com que a sua empresa gere o lucro ou a venda que você quer no final, né? Então, é tudo interligado. O terceiro seriam objetivos de processo. Aqui, no caso, quando estou falando de processo, são de coisas que são importantes realizar para que a sua empresa seja operacionada, né? Seja operacional. No nosso caso aqui, né, a gente faz a questão a produção manual, né? Então a produção dos cadernos é um processo importante para a gente, mas também tem a questão da criação de conteúdos, que a gente se coloca como diferencial também, né? A gente criar conteúdos, então são grandes objetivos que a gente tem no nosso planejamento, né? Criar conteúdos que ajudem as pessoas a realizar os sonhos, né? E produzir com cada vez mais com sustentabilidade, né? Então é outra coisa que a gente preza também. E por último, aí a gente não pode esquecer das pessoas, por mais que aqui na Wish Planner sejam só 2 pessoas, né, a gente não pode esquecer de procurar ali cursos, fazer leituras, né, porque é sempre importante a gente estar se renovando. Né? Então nessa parte do garimpo, recapitulando, né, é isso, né, assim, é tentar explorar os objetivos mais importantes para a sua empresa. Né? Então normalmente eu recomendo que vocês tentem criar objetivos pegando esses 4 principais focos, né, financeiro, clientes, processos e pessoas. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí. Que enquanto vai falando, né, a gente vai vendo. Pode usar esse canal aqui à vontade, gente, que é para tirar dúvida mesmo. Esse que é o legal da live. E aí, depois que a gente cria os objetivos, aí sim é importante criar os indicadores, né?
Normalmente, quem está começando negócio, sendo sincero, a gente participou do programa da Iniciativa Jovem. A gente sempre fala desse programa porque para quem é do Rio de Janeiro é super legal, recomendo bastante participar. O Wish Planner, a Wish Planner, que eu falava, a empresa foi criada no programa Iniciativa Jovem da Shell, do qual a gente é selado, é um empreendimento selado por eles. Uhum. E nasceu lá, né? A ideia, a gente estava com outro lá e veio o Wish Planner e a gente, não, isso daí é pra nossa vida, é isso, e deu super certo, né? E é um programa super legal, né? Que eles realmente ensinam como se planejar, como se organizar. E para quem não tem tanto conhecimento com essa área, planejamento, assim como na vida pessoal, na vida da empresa é super importante, né? Que é o que a gente fala, se você não está medindo e acompanhando os objetivos da sua empresa, você não sabe o que está dando certo no final das contas, né? Às vezes a gente acha que está vendendo muito, mas aí no final o que está sobrando de lucro não é quase nada, né? Porque você só está vendendo, mas os custos estão muito altos, né? Então, criar indicadores ajuda a gente nesse sentido também. E aí, uma coisa que a gente gosta de usar bastante, inclusive divulgamos o banner essa semana, a Dani vai falar um pouquinho aí, porque a Dani está muito quietinha. Os indicadores SMART, né? Uhum. Aí fala um pouquinho, Dani. Do banner que saiu ontem, né? Foi ontem à noite, né? Sim, porque as metas SMART é uma coisa que vem lá do planejamento de empresa, da administração, que a gente inclui muito no planejamento pessoal, porque assim, são coisas que facilitam, simplificam a nossa vida, dão um direcionamento. Então eles falam das meta SMART, que quer dizer que as metas precisam ter 5 características para, de fato, elas serem metas que possam ser realizadas. A gente tem um problema muito grande na vida pessoal e às vezes na profissional quando a pessoa empreende, porque junta tudo também, de ficar meio à deriva, tem algumas metas muito genéricas de qualquer jeito e não consegue atingir. Então a meta SMART ela dá um direcionamento melhor, que ela diz que a meta que você cria ela precisa ser específica, então tá aí, não adianta ser uma meta muito genérica, muito ampla. Tenta especificar aquilo que você necessita, o máximo que você puder. Então, aí no especificar, é interessante a gente até colocar dentro disso já, tem até outro passo também disso, mas colocar o quanto que você quer alcançar em cada mês, e quando que você vai alcançar aquela meta no final das contas, né? Na verdade, a primeira característica que o SMART fala é o específico, mas todas as outras ajudam a especificar, né? A segunda é ela ser mensurável. Então, assim, como que você vai mensurar essa meta, esse indicador, né? Como que você vai saber a quantidade, né, do que você quer daquilo, né, daquele objetivo. Então, tem que dar algum número, né, alguma medida ali, para você até saber quando que atingiu ou no processo como que você está indo. Uhum. Do SMART, depois vem mensurável. Depois atingível. Atingível, porque ela tem que ser... tá dentro de uma realidade, né? Não adianta, às vezes na hora de definir a meta tem 2 casos, né? Ou a gente quer colocar uma meta que é muito grande, que a gente está muito empolgado, mas se a gente coloca algo muito grande e a gente não alcança, acaba gerando frustração na gente, né? Ou o caso inverso, né? Você coloca algo que é muito fácil de ser atingido. No primeiro mês você já alcança a meta, então você fica tranquila, né? Você não tem motivação, né? Então a meta ela tem que ficar entre esse meio termo, tem que provocar, mas ela também tem que ser possível de ser alcançada para não gerar frustração, né? E aí é relevante, né? Que não tem que ser uma meta. Aí por isso que é importante ter os passos todos certinhos, né? Porque o primeiro passo lá é o autoconhecimento e saber o porquê do seu empreendimento, né? Então, assim, para você fazer uma meta relevante, você vai lembrar o do porquê. Então, ela é relevante para aquele porquê, né? Para aquele, né? Como é que a gente diz? O propósito, né? Sim. A Marcela pedindo para deixar. Vamos deixar. A gente vai tentar salvar, porque às vezes dá algum probleminha no Instagram, não sei o que acontece. Mas a gente vai deixar a live por 24 horas. E depois, se a gente conseguir, a gente coloca no canal do nosso YouTube também. Para vocês, sempre quando vocês quiserem consultar, podem acessar lá. Tá travando pra Beth. Então, mas aí ela vai ficar... Aqui no Instagram vai ficar 24 horas. Então, nesse período de até amanhã, nesse mesmo horário, dá pra aproveitar e rever. E depois a gente vai deixar no canal do YouTube também. Então, pra quem não conhece, procura lá o Wish Planner, se inscreve no canal, que aí vocês vão ter acesso a essa live e as outras que a gente fizer também. A gente vai sempre deixar tudo salvo lá. Se der certo, porque às vezes dá problema.
Então, daí nas metas, além dela ser relevante, ela tem que ser temporal também. E isso é muito importante para qualquer meta. Você tem que colocar um prazo para ela. Você tem que saber até onde você quer atingir essa meta, porque senão também você vai procrastinar, não vai ter foco nenhum, né, para realizar. Então a gente passou pela parte do autoconhecimento, né, bem focado na questão do propósito do seu negócio. O garimpo, que a gente acabou de falar agora, né, que é a definição dos grandes objetivos e dos e de metas para esses objetivos também. E agora a gente entra na parte de organização, que aí na parte de organização a gente está falando de criar o plano de ação, né? Então já que você definiu, né, já que você definiu os indicadores, né, qual que vai ser a sua meta, agora chegou a hora de fazer realmente acontecer, né? Então o que você precisa fazer para conseguir alcançar a meta que você definiu para o seu negócio, né? E quando a gente fala de organização nessa fase, é justamente organizar essa meta em... organizar, na verdade, as ações que você precisa fazer para realizar essa meta, né? Aí, quer mostrar? Mostra aí. Então aqui, não vai dar para ver muito bem, gente, desculpa, mas só para mostrar para vocês, esse é o plano de ação que vem no Planner de Empreendedorismo, né? Aqui vocês vão colocar as ações, né? E aí, tudo que a gente falou, né? É importante a gente colocar o responsável, qual que é a prioridade. Nesse caso de prioridade, é mais para a gente ver o que é mais urgente de estar fazendo ou o que dá para a gente deixar para depois, né? E o prazo, então, além das metas terem prazo, as ações também são muito importantes terem prazo. Tudo que a gente coloca de organização, sempre coloca em prazo. De tudo. Porque o prazo da meta em si é o prazo final, né? Sim. Quando a meta toda estiver concluída. As ações, que são as ações para realizar essa meta, cada ação vai ter um prazo no período X, né? E aí o que a gente coloca aqui também nesse quadrinho aqui do lado, não sei se... Acho que dá pra ver. Tá ao contrário, mas é assim, é o acompanhamento desse plano de ação. E aí, basicamente, a gente coloca 3 fases para a pessoa acompanhar as ações, né? Que é um quadro no estilo do Kanban. Então, para cada ação, você coloca ali se é uma ação a fazer, quer dizer, ela está agendada para ser feita, se você está fazendo e se ela já foi feita. Isso é importante porque, às vezes, a gente, principalmente na questão da produtividade, né? A gente quer pegar muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a gente realmente tem uma limitação, principalmente quem está empreendendo. Como eu falei, né? Aqui no Planner só sou eu e a Daniele. Se a gente pegar muita coisa para fazer, a gente se embaralha e deixa de fazer as coisas que são principais do negócio, né? Então, se nesse quadro do Kanban você vê que tem muita coisa que você está fazendo, freia um pouco, né? Deixa para fazer depois, de acordo com a prioridade que você colocou das ações ali também. E aí, fica de dever de casa para vocês, né? Para quem quiser. Eu acho que no nosso blog também tem, né? A gente tem falando sobre... isso que eu ia falar. A gente tem um blog no site, né? Que lá da wishplanner.com.br. Quem preferir pode até entrar no link, clicar no link que tá na bio. Esse link que tá na bio vai direto pra loja, né? Wish Planner 2019. Mas aí lá no menuzinho de cima tem lá blog. E dentro do blog tem como também uma área de pesquisa, né? Você coloca lá Kanban e vai achar falando melhor sobre esse método. E sobre a meta Smart também, né? A gente tem um texto muito legal falando sobre isso, então não vai dar pra gente explicar tudo direitinho, mas coloquem lá que vale a pena. Então, a gente passou, né? Só pra gente recapitular, né? Sobre... O André quer saber quando tinha... André, manda uma mensagem pra gente que depois da live ou amanhã quando a gente voltar lá pro ateliê a gente te responde certinho. Então a gente passou pelo autoconhecimento, né, focado no propósito, no garimpo dos objetivos que são mais importantes, na organização, e agora a gente entra no realize. Que aqui no realização a gente já entra, nesse caso, na parte de execução mesmo, né? Então assim, a gente continuar fazendo acompanhamento das metas e das ações que a gente estava realizando, né, e ver como é que está sendo o andamento dessas ações, né? Uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, inclusive a gente colocou também no plano de empreendedorismo, é a questão do Pomodoro, né, que é um método super simples e que ajuda a gente a manter o foco no que realmente importa, né, nas ações que são mais importantes, né? Então, aí, deixa eu descansar minha garganta. Fala um pouquinho do Pomodoro, Dani, do sol. Um Esse Pomodoro a gente já inclui na fase de realização? É a fase de realização, né? Depois de ter organizado, né, você já começa a realizar. E daí ele ajuda muito a manter o foco na atividade que você precisa fazer, realizar.
Então ele tem, você pode fazer, a gente tem inclusive também lá no site da Wish Planner o printable para baixar e imprimir do método Pomodoro. E ele vem também no, quem tem o Wish Planner de empreendedorismo, ele já vem também aqui no Wish Planner. Ele é algo muito visual, então assim, quando algum método junta, por isso que a gente faz isso em todos os planners, junta um método a algo visual, dá super certo para motivação e foco, né? Então você tem aquilo ali, você tá vendo o desenho de 5 tomatinhos, por isso que chama método Pomodoro, são 5 tomates e um copinho de água. Cada tomate, ele corresponde a quê? 15 minutos. Pra você ficar focado, isso. 15 minutos. E daí você coloca, você pode colocar também no celular ou no time pra ir acompanhando esse tempo e ele te avisar, e você se dedica àquela atividade. Você sabe que vai precisar se dedicar naquele período, e é um período curto. Acabou aquele período, você tem um período de água, que é do copinho de água, e você vai marcando também. Cada tomate de 15 minutos você vai marcando. Tipo, já realizei esse, vai ticando ou... 25 minutos, né, que recomendo. Você fica 25 minutos focado, e depois de 25 minutos você pode relaxar um pouco, né? Vai beber uma água, levanta, caminha, pra depois voltar. Quando você voltar, você vai conseguir focar de novo naquilo que você tá fazendo. E por que esses 25 minutos? Porque diz que se você interromper antes disso, é muita interrupção. E cada interrupção que você tem em algo que você está fazendo, por isso ser multitarefa é muito ruim para a produtividade. Cada interrupção, quando você precisa voltar a fazer aquela tarefa, aquilo demanda muita energia do cérebro para ele concentrar de novo naquilo, aí ele rever da onde parou. Isso vai demandar tempo e energia. E se você ficar muito tempo também, isso pode acabar desmotivando você e também dando alguma estafa. Então, esses 25 minutos com um períodozinho de 15 minutos de intervalo para depois voltar é ótimo. Isso você vai marcando no método Pomodoro. A Paola está perguntando ali se o plano de empreendedorismo é o que está no link. No link da bio é o Wish Planner 2019, que é o planner anual para o planejamento pessoal. Esse planner de empreendedorismo é desses modelos da linha de blocos costurados à mão, que daí dá para entrar por aquele link e daí volta para a loja online para ver todos os modelos. Aí vai ter lá planner de empreendedorismo da capinha amarela. Que inclusive dá para entrar até no Monte Seu Planner, né? Com aquela capa, com uma capa especial que vende lá separado. E então, pessoal, a gente entra na última fase, que é a questão do agradecimento, né? O agradecimento nada mais é do que exercer realmente a gratidão, né, que a gente tem nos negócios, né, do sucesso que a sua empresa vai ter aí, com certeza. E o que a gente até costuma falar bastante isso, né, sobre a questão da gratidão, porque é algo que é muito importante. Principalmente quando a gente empreende, assim como na nossa vida pessoal também, né, a gente se cobra muito. E essa cobrança excessiva em cima de você ou em cima da sua ideia de negócio, ela pode prejudicar, né? Porque às vezes a gente deixa de aproveitar as pequenas conquistas e fica sempre imaginando, mas e se eu pudesse fazer melhor? Se eu pudesse, sei lá, vendi tanto, mas eu poderia vender mais um pouquinho. Isso daí acaba gerando mais frustração na gente e a gente deixa de aproveitar, né, essas pequenas conquistas, né? Aqui no Wish Planner a gente até costuma fazer assim, né? Toda segunda-feira, a gente, antes de começar a trabalhar, a gente se reúne, eu e a Dani, né? E tenta ver assim, o que foi de gratidão, né? O que a gente tem de agradecer do Wish Planner. Normalmente são as mensagens que vocês enviam pra gente, que são mensagens super lindas, assim, a gente fica super feliz e a gente salva as mensagens mesmo, porque a gente gosta de ler. E até em momentos, né, que isso é normal acontecer em qualquer empreendedor, né? Momentos de desmotivação, né? Você lê aquelas mensagens dos clientes, né? É algo que reanima e a gente volta com todo o gás, assim, vendo que realmente faz muito sentido o que a gente faz aqui, porque a gente consegue impactar a vida de outras pessoas, né? Isso pra gente é muito gratificante. Então, na fase de agradecimento é isso, assim, tentem parar uma vez na semana, ou então uma vez a cada 2 semanas, mas isso é importante, né? Parem um pouco para agradecer, né? Não fiquem presos apenas na questão de eu quero ter mais, né? Poderia ter feito melhor, né? Ou muito
ancorado nos problemas, porque os problemas acontecem muitos, aos milhares, mas assim, quando você para, e se você fica no automático, você acaba focando só nos problemas, que é o que, de certa forma, suga a atenção, porque você precisa resolver aquilo. Mas quando você tem um momento para parar e agradecer, esse é um momento muito seu, assim, para refletir. E eu chamo esse de agradecimento também de aprendizado. Porque quando você para refletir sobre isso, você tira vários aprendizados, inclusive dos problemas. Porque você pode agradecer não só coisas maravilhosas como as mensagens dos clientes, mas também agradecer por você ter superado, ter conseguido resolver algum problema, por você ter conseguido aprender com aquilo. É verdade. Então é muito importante, assim, não é só filosofia de Zen, que é muito importante, que a gente fala muito disso também, de atenção plena e tal, mas tem gente que fica com o pé atrás, mas não é algo realmente muito importante, e tem até pesquisa científica envolvendo isso, né? E é o que a gente fala, assim, o legal de ser um pequeno empreendedor é justamente a gente ter uma proximidade maior com o nosso cliente, né? E assim, tentem utilizar isso, né? Para quem é pequeno empreendedor como a gente, né? Converse com os seus clientes, né? Tenta voltar naquela questão do propósito, né? Ver se realmente o seu propósito está alinhado com o que você está fazendo, o que você está entregando, né? E conversa com o cliente. Essa é a melhor maneira que tem da gente conseguir desenvolver uma coisa boa que faz sentido e que modifique e melhore a vida das pessoas e consequentemente o mundo também, né? Que a gente não tenha a gente acha que não vai melhorar o mundo, mas cada pessoa tem um mundo individual, né? E a gente, quando oferece, né, algo que realmente é de coração, a gente transforma o mundo dessa pessoa, né? Eu acredito nisso, né? Eu acho que o Wish Planner é a prova, né, de que isso realmente acontece, né? Aí é muito bom ser empreendedor, ser pequeno mesmo, porque a gente tem essa oportunidade mesmo de estar em contato com todo mundo, com a sua comunidade. É uma comunidade mesmo. E a gente tá todo mundo ali em contato, inserido, e a gente recebendo esse feedback na hora, e a gente podendo retribuir e podendo melhorar com isso cada vez mais. Isso é muito importante. Eu acho que assim, é um dos grandes diferenciais do empreendedor, né? E a gente tem que aproveitar muito isso, quem é empreendedor. Aproveitar muito esse contato com cada cliente. A Tatiana tá falando ali, né? Agradecer o que se tem hoje, com certeza, Tatiana. Ela complementou ali, gratidão se conecta gratidão, mesma vibe. Que legal. Pessoal, então é isso, galera, que a gente preparou para hoje, né, pra gente falar, né, para mostrar para vocês, né, como é que o método agora ele pode ser aplicado em diversas maneiras, né. Na questão do empreendimento, como a gente viu aqui, a gente passou de cada passo, né, também pode ser bem aplicado, né. Na questão da vida pessoal, para quem tem um planner anual, a gente já sabe que é algo que realmente funciona, né. O método agora tem no planner anual específico para aplicar pro planejamento pessoal. E tem no planner de empreendedorismo para aplicar no planejamento estratégico para quem já tem o seu negócio, né? E quer traçar certinho as estratégias para ele crescer de forma sustentável, né? De acordo com o propósito. Então vamos aproveitar esse 8h37, meia hora. Ih, a bateria tá acabando. Até a bateria. Então vamos aproveitar esses 3 minutinhos finais. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, vamos aproveitar pra gente continuar um pouquinho essa troca. Que a gente demora a fazer live, quando faz não quer parar. Nesse final de ano e começo de ano também foi muito... A gente queria muito ter feito uma live por semana e a gente não conseguiu, porque justamente por causa do Wish Planner anual, foi um período assim que a gente trabalhou muito, né? pra entregar tudo a tempo. E quem quiser também... ver mais do Wish Planner de empreendedorismo, tem lá no site. Quem quiser o link direto, tem na bio, né, que vai cair lá no Wish Planner 2019, aí pode voltar para a loja online, ou me pede lá por mensagem. Não sei se eu vou conseguir ver já ainda essa noite, mas eu posso responder amanhã de manhã. Também qualquer dúvida. Os corações. Gente, muito obrigada. A Dani é apaixonada por esses coraçõezinhos, ficou criança aqui. Olha lá, mandando até mais ali. Então é isso, gente. Vamos deixar um pouquinho porque fica com delay, né? Mas
Se vocês que também quiserem propor próximos temas de live, né, mandem mensagem pra gente. A gente quer fazer com regularidade. Esse ano a gente vai usar muito esse recurso das lives, do YouTube também. Então, mais uma vez, para quem quer ver desde o começo essa live, a gente vai deixar disponibilizado 24 horas. E se der tudo certo, a gente coloca no nosso canal do YouTube também. Coração. E olha lá, a Leonara falou de sorteio. Sim, a gente gosta de fazer um sorteio especial no nosso aniversário, o aniversário da Wish Planner, né? E daí esse ano a gente vai completar em fevereiro 3 anos. Então, fevereiro vai ter um sorteio especial. Já não vai ser mais do Wish Planner 2019, né? O modelo, porque ele tá esgotando. Ele já esgota amanhã, depois de amanhã ele já deve estar esgotado lá no site. Mas a gente vai preparar um sorteio especial pra nossa comunidade, a nossa família. Tu falou de coraçãozinho, o pessoal agora... Legal. A gente que agradece a presença de vocês. Muito obrigada, Tati. Carmen, muito obrigada. A gente gosta muito, a gente quer fazer mais live. Então podem mandar pra gente também sugestão de temas, o que vocês querem que a gente fale aqui. A gente gosta muito de poder trocar isso com vocês, porque a gente aqui desenvolve cada detalhe na Wish Planner. A gente que desenvolve o conteúdo, desenvolve todo o conteúdo, seja dos produtos de cada planner, os métodos, as ferramentas, seja o conteúdo que vocês veem no blog, aqui no Instagram também. Então, assim, é algo que a gente cria, a gente estuda para criar do zero. Então, é muito importante pra gente esse contato direto com vocês também, pra gente poder estar falando com vocês, não só pelos textos no blog ou os banners, mas a gente tá falando diretamente pra vocês desse processo de como que a gente cria, né? Que é algo muito do coração mesmo, é algo que a gente faz porque também ajuda a gente, né? Sim. E a gente compartilha com vocês. A Leonara comentou ali, legal, conheci há pouco tempo, mas a gente se fala pelo WhatsApp, né, Leonara? Lá, a gente já falou já com ela. Então é isso, pessoal. Só que a gente encerra. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. 20 para as 9. Um dos cachorrinhos latindo. Não sei se o pessoal consegue escutar. A gente faz uma live para apresentar o... Tem uma tropinha. Eu acho que é isso, gente. Vamos aproveitar a noite. Voltar para o nosso livro, para Netflix. Fazer o jantar. Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A gente adora. E fiquem ligadas aí que daqui a 2 semanas a gente não quer passar muito disso. No máximo a gente faz uma outra live para fazer nesse mesmo horário. Leonara. Eu acho que agora, como vai esgotar o Splend 2019, a gente vai voltar num ritmo mais comum do trabalho, né? Não é aquele ritmo frenético de final de ano, então a gente vai conseguir fazer mais conteúdos aqui, falar com vocês pelas lives. Então, muito obrigada, gente. Encerrando, então. Muito obrigada mesmo, gente. Que a gente ficou muito feliz. Então, até a próxima live. Pra você também, Paola. Muito obrigada. Até a próxima live, não, porque a gente tá sempre junto no WhatsApp, né? No Instagram. Então, estamos aí. Então, é só agradecer mesmo. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.